Cantigas de reisados e de pastoris, este será o encantador motivo de mais esta audição das curiosidades musicais, num programa que o Colírio Moura Brasil oferecerá aos ouvintes como um lindo e emocionante presente de festas. Nenhum motivo está mais ligado à vida do lar do que esse de hoje, em que desfilarão as melodias de Natal e de Reis, com que os brasileiros comemoram as duas grandes datas da cristandade. Também intimamente ligado à vida de todos os lares do território nacional, está o Colírio Moura Brasil, de que os brasileiros de várias gerações vêm lançando mão para garantir a saúde dos olhos. Por esta época de festas e alegrias, vem muito ao propósito o conselho dos que já experimentaram o grande remédio nacional. Amigo ouvinte, use Colírio Moura Brasil e veja a vida com bons olhos. São dois astros pequeninos. Os festejos de Natal e de Reis no Brasil sempre foram fortemente marcados pela música. Muitas delas já ficaram perdidas para sempre, desde que ninguém as recolheu. Outras ainda andam por aí, na memória daqueles que as ouviram nas festas em que tomaram parte, ou que só assistiram. É para mostrar a vocês a beleza desse tipo de música todo especial que Almirante faz este programa. Chama-se ele Cantigas de Reisados e Pastoris. Mas atenção, aí vem o Almirante. Boa noite, ouvinte de todo o Brasil. Estamos ainda dentro da época em que no Brasil se festeja o Natal. Há 2 semanas mostrei aqui um costume típico dessa ocasião, o Bumba Meu Boi. Hoje estou aqui novamente para conversar com vocês sobre alguns outros costumes tradicionais de Natal e de Reis, os famosos reisados e os não menos famosos pastoris. Como em todas as manifestações folclóricas do Brasil, nenhum desses costumes tem uma forma estável. Eles variam de local para local, às vezes até de ano para ano. Por isso, vocês que já viram os reisados ou os pastoris, não estranhem se a minha descrição não coincidir com o que vocês sabem. A minha preocupação no programa de hoje é fazer com que vocês sintam a enorme beleza que há nessas músicas simples, que foram feitas sem o intuito de lucro que têm as músicas de hoje. Talvez por isso, talvez porque tenham sido feitas em obediência a uma verdadeira inspiração, todas essas músicas têm, na sua simplicidade, muito mais beleza do que a maioria das que hoje aparecem diariamente e que o rádio vai espalhando aos 4 cantos, como se elas fossem o que havia de melhor no Brasil. A música de Natal mais conhecida em todo o mundo é aquela sim que vocês devem conhecer. Essa música foi escrita em 1918, em Salzburgo, na Alemanha, e logo depois se tornou a música de Natal de todo o mundo. É tão estranho o seu poder de penetração no espírito de todos os povos, que os músicos de Viena, procurando saber de onde vinha o extraordinário efeito daquela canção, concluíram que a causa principal era a sua extraordinária assimilação das melodias de pastores e também a simplicidade de sua estrutura, que se baseia numa cadência primitiva que dá às pessoas que entendem pouco de música facilidades para aprendê-la imediatamente. Pois se são essas as características da famosa canção alemã, é o caso de nós nos lastimarmos por não ter havido também maior divulgação de muitas das nossas músicas de Natal. Muitas delas, como vocês vão de notar nesse programa, podiam também, por circunstâncias idênticas, estar hoje conhecidas em todo o mundo, fazendo, de certa forma, propaganda do Brasil. Pela minha parte, garanto que faço sempre todo o possível para que isso aconteça. Ainda há dias, na noite de 24 para 25 de dezembro, foi feita para a América do Norte, para ser retransmitida pela Columbia Broadcasting, uma irradiação do Departamento de Propaganda e que constava de cantigas de Natal do Brasil. Todos os países da América do Sul mostraram as suas músicas, mas as músicas do Brasil foram as que mais agradaram, segundo os telegramas da América que comentaram a irradiação. Mas passemos ao programa de hoje. Tem grande variedade os costumes de Natal no Brasil. Entre os mais típicos estão os reisados, que variam aqui e ali de forma, de nome e de cantigas. Por esta época, saem pelas ruas, nas cidades do interior, principalmente, bandos populares que vão de porta em porta em busca de oferendas que as famílias lhes reservam. Em alguns lugares do norte, segundo informação do meu ouvinte César Vila, logo à chegada, cantava o bando de reis uma cantiga assim.
Abri essa porta por Nossa Senhora, Abri essa porta por Nossa Senhora. viemos de longe, queremos ir embora. Viemos de longe, queremos ir embora. O dono da casa, que já esperava, abria a porta e o bando festivo entrava cantando assim: entremos, entremos em jardim de flor. Entremos, entremos em jardim de flor, Que é do nascimento Jesus Redentor. que é do nascimento Jesus Redentor. Recebidos os presentes ou as esmolas, o bando se retirava sempre com um cumprimento amável cantado assim: nós somos soldados de um só batalhão. Nós somos soldados de um só batalhão. Boa noite, Sadona, mais seu capitão. Boa noite, Sadona, mais seu capitão. Quase sempre, aqueles bandos tinham seu plano de visitas traçado antes. Por isso, não só para dar tempo de visitar em todas as casas visadas, como também para evitar que outros bandos concorrentes se adiantassem e levassem os presentes que podiam ser seus, a retirada de cada casa se fazia apressadamente. As cantigas de reis variam também de bando para bando. Tanto assim que de um mesmo local me chegaram muitas, todas elas diferentes, mas bonitas. Reparem aqui nessa bela toada, também cantiga de bando de reis, recolhida em Pernambuco, cantiga de bandos que pediam entrada nas casas assim: o de casa, o de fora, manjerona quem está aí, Manjerona, quem está aí? é o cravo, é a rosa, é a flor do bocari, É a flor do bocari. o senhor dono da casa é a flor da melancia, É a flor da melancia. sua mulher é a estrela d'alva, sua filhinha a luz do dia, Sua filhinha, a luz do dia. Os bandos de reis, como já disse, não obedeciam a nenhuma formação estável. Eram populares que se reuniam com o fito exclusivo de angariar esmolas ou presentes. Por isso mesmo, eram diferentes sempre uns dos outros. O único ritual, se é que se pode chamar assim, a que obedeciam, era o da visitação, manifestado sempre nas letras das cantigas. Nelas estava sempre claro o pedido para entrar e o aviso da retirada. Todas as cantigas de bando têm essas características. Tudo nelas é exposto com clareza na letra: a chegada, a entrada, o agradecimento e a retirada. Entre as cantigas de despedida de bandos, aqui está essa outra, em ritmo de valsa, recolhida em Pernambuco também. Notem bem como é simples e bonita. Retirado, iaia, retirada, acabou-se a nossa função. Retirado, iaia, retirada, acabou-se a nossa função. Acabou-se a nossa função, olele, e também nossa satisfação. Acabou-se a nossa função, olele, e também nossa satisfação. Era comum alguns bandos trazerem personagens fantasiados. Outros traziam a burrinha, isto é, uma armação figurando um burro, e na qual se metia um homem como se estivesse montado. São ainda, aliás, muito comuns no carnaval fantasias assim. Parece-me que elas são reminiscências dos pastoris e reisados. Nas casas onde chegavam bandos assim, o homem da burrinha fazia então verdadeiros bailados. É que quanto mais o bando interessasse com sua exibição, mais presentes ganhava. Para fazer dançar a burrinha, em alguns lugares, havia até cantigas especiais, como essa que veio do Piauí, mandada pelo meu bom ouvinte Carlos Augusto Cunha Araújo, assim: a burrinha do Icó dança bem, não dança má. A burrinha do Icó dança bem, não dança má. Os caretas são bonitos, faz moça se apaixonar. Os
caretas são bonitos, faz moça se apaixonar. Quem for tolo que se meta na certa vai apanhar. Quem for tolo que se meta na certa vai apanhar. Dos coices dessa burrinha só nós sabe se livrar. Dos coices dessa burrinha só nós sabe se livrar. Almirante está apresentando mais um programa de curiosidades musicais. Minha senhora, seja bela em todas as horas. A falsa beleza dos cílios engomados e pintados, beleza artificial que desaparece em poucas horas, não lhe convém. Use cilion, minha senhora, e tenha cílios naturalmente longos, recurvos e sedosos. O uso continuado de cilion impede a formação de caspas e terçóis e garante o desenvolvimento da beleza natural e inalterável das pestanas. Cilion é um produto Moura Brasil. E voltemos a ouvir o Almirante. Nem sempre as cantigas dos bandos eram originais. Algumas deviam ser aproveitadas de motivos conhecidos, que eram então aplicados ao divertimento. É o que me parece dessa cantiga vinda da Bahia, essa de agora. Ali, ela é cantada numa forma de lundu ou samba, mas sua melodia e suas palavras têm grande semelhança com algumas cantigas portuguesas que exaltam o vinho verde. Mas aqui está a forma que ela tomou na Bahia. Ouçam. Ora, vamos comer e beber a saúde dos donos da casa. Ora, vamos comer e beber a saúde dos donos da casa. Viva o vinho que vem da parreira, viva o arroz e a cozinheira. Viva o vinho que vem da parreira, viva o arroz e a cozinheira. Nota-se também em algumas cantigas de certos bandos que seus versos foram corrigidos, foram consertados por alguém mais letrado e poeta. Está nesse caso uma outra chula da Bahia, cujas palavras deixam transparecer a preocupação de literatice, por meio de versos que dizem assim: queremos gozar esse olor de canela, e outro que diz assim: que somos de longe, queremos nos ir. Mas apesar disso, sua música é popular e bonita, razão bastante para que eu a inclua nesse programa. Ouçam. Abre a porta, meu nobre senhor, viemos de longe, queremos licor. Abre a porta, também a janela, queremos gozar esse olor de canela. Vou entrando ioiô devagar, pra meu vestidinho não se machucar. Vou entrando ioiô devagar, pra meu vestidinho não se machucar. Abra a porta se tem de abrir, que somos de longe, queremos nos ir. Abra a porta, janelas e tudo, queremos beijar essa mão de veludo. Todos esses costumes, se não desapareceram completamente, estão em vias disso. As músicas vão ficando esquecidas e um dia já ninguém se lembrará mais delas. Por isso é que eu vivo fazendo aos meus ouvintes o pedido para que me mandem tudo que souberem de cantigas do Brasil. Comigo essas músicas ficarão religiosamente guardadas até um dia em que possam servir para mostrar ao Brasil de amanhã o que era o Brasil de ontem. Será lamentável que joias musicais como essas fiquem esquecidas. Os bandos de reis eram a forma de reizado mais popular. Consta que a representação dos reizados é de origem portuguesa e que se iniciaram com os bailes pastoris, cada um deles tendo como motivo inspirador quase sempre um personagem popular ou de lenda. Assim como os bandos de reis constituíam a diversão do povo, como hoje o carnaval de rua, os reizados ou bailes pastoris constituíam antigamente a diversão das pessoas de maiores posses, talvez como hoje os bailes dos clubes aqui no Rio. Para cada um deles fazia-se então música e letra especiais. Os mais famosos reizados foram os do Zé do Vale, Perigoso Bandido, o do Antônio Geraldo, o da Borboleta, o do Mestre Domingos, o do Pica-Pau e outros. De alguns, a música ficou ainda lembrada, e é isso que eu quero mostrar agora aos meus ouvintes. Aqui está, por exemplo, o que se cantava no reizado do Pica-Pau. É uma interessante chula de ritmo muito curioso assim. Sinha Naninha de Campos de Minas, senhor Mané, corta-pau, birimbau. Sinha Naninha de Campos de Minas, senhor Mané, corta-pau, birimbau. Senhor Mané, corta-pau, birimbau. Senhor Mané, corta-pau, birimbau. A revira o pau, meu pinica-pau. Torna a revirar que isso não é mal. Sinha Naninha de Campos de Minas, senhor Mané, corta-pau, birimbau. Sinha Naninha de Campos de Minas, senhor Mané, corta-pau, birimbau. Senhor Mané, corta-pau, birimbau. Senhor Mané, corta-pau, birimbau.
a revira o pau, meu pinica-pau. Torna a revirar que isto não é mal. Em alguns lugares, chama-se ainda reizado a toda e qualquer cantiga que apareça na época de Natal e de Reis. Assim como na representação das pastorinhas, as canções se chamam jornadas. Em alguns lugares, as cantigas de reis ficam chamadas reisados. Aparecem, então, infinidade delas. São o reizado disto, o reizado daquilo, etc. De certa forma, isso traz confusão, desde que se sabe que os primitivos reisados nasceram de bailes pastoris que tinham sempre como motivo aquilo a que a sua cantiga especial se referia. Ora um pica-pau, ora uma borboleta, etc. Essas denominações dadas assim à torto e à direito vêm fazer em torno dos costumes uma confusão muito prejudicial, tornando às vezes impossível de se apurar a origem e a aplicação de certas cantigas. É o caso desta que se chama Reizado da Sereia, mas que era também cantada pelos bandos que percorriam as ruas no interior de cidades da Bahia. Sim. Minha mãe mandou me chamar lá na banda do Rio Riá. Minha mãe mandou me chamar lá na banda do Rio Riá. Pra sereia querer me pegar, ô sereia, ô sereia. Minha mãe, eu não vou lá na banda do Rio Riá. Minha mãe, eu não vou lá na banda do Rio Riá. Pra sereia não me pegar, ô sereia, ô sereia. Entre as cantigas de Natal e de Reis do Brasil, existe uma que é, sem dúvida, a mais popular e a mais difundida de norte a sul. Possivelmente muitos ouvintes vão achá-la diferente. Muitos hão de tê-la conhecido com outra música e até com outros versos. Não se esqueçam, porém, do que eu já disse. O mesmo costume, a mesma cantiga varia de local para local. No fundo, porém, é tudo a mesma coisa. Para que vocês sintam quanta variedade envolve, às vezes, o mesmo costume ou a mesma cantiga, basta que eu diga que dessa música que eu vou mostrar agora, já recebi até hoje perto de 20 variantes, todas diferentes. Aqui está ela. É em tempo de marcha e tem um certo aspecto de música de igreja, triste e comovente. Então, vocês não conheceram essa cantiga? Assim mesmo, ou talvez um pouco diferente? A quantidade de variantes que eu tenho dessa mesma música, variantes vindas de todo o Brasil, mostram bem o quanto ela é popular, mostram bem quanto o bando de reis, a folia ou o reizado é difundido pelo Brasil. Há até quem me informe que ainda hoje, mesmo com a força avassaladora do rádio, o Natal nas suas localidades é festejado da mesma forma tradicional. Já é um consolo ter essa certeza. Sim, porque muitas vezes eu mesmo chego a duvidar da existência atualmente de costumes assim. Também classificado como reizado, era conhecida no norte a representação popular da nau catarineta. Em alguns lugares, como na Paraíba, a nau catarineta, o Bumba Meu Boi e outros brinquedos populares pertenciam às festas de São João. Na maioria das cidades do norte eram, porém, incluídos nas festas de Natal e passavam a se denominar reizados. Mas a nau catarineta, assim como o Bumba Meu Boi, não tinha relação alguma com o Natal. Ambos eram representados somente como pretexto para angariar maiores esmolas. Por uma razão ou por outra, os dois entraram para os festejos do ciclo de Natal e por isso devem entrar nessas curiosidades musicais. O Bumba Meu Boi já mostrei há 2 semanas, portanto agora só resta a nau catarineta. Ela é a representação, era a figuração das aventuras marítimas de navegadores portugueses, que se viram perdidos em alto mar
sendo até obrigados a comer as solas dos sapatos. Ela consiste numa longa versalhada que os figurantes cantam em volta de um navio, vestidos um de capitão, outro de piloto e os outros todos de marinheiros. Aqui estão as suas duas principais estrofes, mas reparem principalmente na beleza de sua música. Faz 21 anos de um dia que andamos ondas do mar. Faz 21 anos de um dia que andamos ondas do mar, botando solas de molhotolina para de noite jantar. Botando solas de molhotolina para de noite jantar. Sobe, sobe, meu gajeirinho real. Sobe, sobe, meu gajeirinho real. Vê-se terras de Espanha-Tolina, areias de Portugal. Vê-se terras de Espanha-Tolina, areias de Portugal. Aí está, caros ouvintes, quanta coisa tem servido para festejar o Natal no Brasil. O Almirante está apresentando curiosidades musicais. Dizem que já passou a época dos milagres. Mas a verdade é que não passou ainda. Quem já teve os olhos vermelhos e irritados e usou o colírio Moura Brasil, experimentou a milagrosa sensação de bem-estar produzida por 2 gotas do colírio Moura Brasil, 2 minutos depois da aplicação. O colírio Moura Brasil realiza este milagre da ciência moderna. 2 gotas, 2 minutos, 2 olhos claros e bonitos. Lá vem a carta voando, com a corrente no pé. Eu dou desprezo ao som de Aliropela, que vem bater na mulher. E para finalizar esta curiosidade musical, aqui está o tipo mais característico das músicas dos pastoris, a marcha lenta. É o tipo de música que se canta sempre no fim da representação, quando o pastorio vai fechar a sua cortina e as pastoras se vão retirar para as suas casas. Notem só como é belíssima esta música de pastorio de Pernambuco. Às 5 horas da manhã, quando vem rompendo a aurora, desce um anjo do céu e as pastorinhas vão embora. Às 5 horas da manhã, quando vem rompendo a aurora, desce um anjo do céu e as pastorinhas vão embora. E aí está, meus bons ouvintes, tudo que eu podia dizer hoje a vocês sobre reisados e pastoris. Espero que vocês tenham gostado dessas cantigas, porque elas são o que há de mais típico e mais verdadeiro do Natal no Brasil. Muito obrigado àqueles que me enviaram essas belíssimas músicas. Muito obrigado também aos que me auxiliaram a realizar esse programa. Célio Nogueira, Paulo Tapajós, Joel Gaúcho, Romeu Gibson, a orquestra e o coro da Rádio Nacional com Nelson Lopes, Dora Lopes, Regina Celi e Célio Pita Mameto. E aqui termina minha parte nesse programa, que é irradiado todas as segundas-feiras pela Rádio Nacional do Rio e todas as quintas-feiras pela Rádio Record de São Paulo. Ouçam logo em seguida Celso Guimarães. Pela minha parte, boa noite. Meus olhos
E aqui termina mais uma audição de curiosidades musicais de Almirante, oferecidas pelos laboratórios Moura Brasil. E assim como ficarão na lembrança de muitos estes momentos de prazer espiritual que a arte nos proporcionou, deverão ficar também na memória de todos estas duas afirmativas da voz do povo. Colírio Moura Brasil, o tranquilizador dos olhos. Cilion, o supremo embelezador das pestanas.